uma semana maravilhosa para todos, mas para essa semana ser maravilhosa, precisamos conversar sobre um assunto que está dando o que falar. E é sim motivo para preocupação. Coronavírus. Vocês sonham com a perícia criminal oficial. Já tenho trazido aqui algumas das nossas problemáticas e realidades. Já sabem que não é glamour. É uma profissão que requer muito desempenho e requer, acima de tudo, segurança com o perito. E como é que fica a profissão do perito criminal oficial diante da pandemia coronavírus? Vou reformular a pergunta. Como fica o perito criminal oficial no Brasil diante dessa situação? Passei ontem o dia pesquisando, estudando, vendo bases genéticas, proteínas, árvore filogenética do vírus Covid-19, tempo de durabilidade fora do corpo humano, e as notícias são preocupantes. Realmente medidas precisam ser tomadas. E aí vamos entender a partir disso como será que o perito tem que se portar. Nunca estivemos frente a um vírus com uma velocidade de disseminação como o coronavírus, tá? Ele ainda é, em termos de mortalidade, menor que o SARS. Entretanto, é só o início da pandemia. Ele se dissemina muito mais rápido que o SARS. Vocês já devem ter visto aí que ele é primo do SARS, né? Sim, eles são de uma mesma família Coronavidae, tá? A primeira pergunta, nós, como peritos criminais e população, realmente precisa se preocupar com essa disseminação? Para entendermos, eu trouxe dados estatísticos. A partir de onde? Dos países onde o vírus já está disseminado. China e Itália são excelentes casos de estudos. E a partir deles, pode-se prever em outros países, que é o que os países da Europa já estão fazendo, tardiamente, porque eles observaram que no início, como demora a aparecer o primeiro caso, e do primeiro para o segundo também, mas depois o crescimento é exponencial. E aí quando eles começaram a ver que o crescimento logarítmico realmente se repetia, aí as medidas começaram a ser tomadas. Fechamento de escola, bares, restaurantes, funcionando apenas farmácia, mercados e hospitais. Eu recebi prints de pessoas que estão no mundo inteiro. Tenho amigas que estão postando que já está faltando comida nos supermercados na Europa. A França decide fechar restaurantes, lojas, boates. As cerimônias em igreja também estão canceladas. Mais de 5.000 contaminados. E aí vamos entender, Manaus já teve o primeiro caso confirmado e muitos outros estados também estão com o seu primeiro caso confirmado. E ainda assim, o que acontece? É só um caso. Mas do primeiro para o segundo demora um pouquinho. Como é que foi na Itália? Como é que foi em São Paulo? Olhem só como tem que se mostrado os gráficos de crescimento da doença, avanço da doença, crescimento da população do vírus Covid-19. As informações foram tiradas de um site, o World Matters Info, dia 24 de fevereiro, 290 casos na Itália. Dia 26, 470. Dia 28, 889. Então, vocês estão vendo que aí é o dobro, né? Tá sempre o dobro. Depois, passou a cada 2 dias, passou a mais de o dobro. 28 de fevereiro, aí 30 de fevereiro, 29, 1º de março, 1.701. 3 de março, 3.858. 5 de março, 5.833. Então, tá sempre o dobro. E a próxima medida, 9.100.
172. Isso tem a ver com a taxa de infectabilidade do portador. O sequenciamento feito no coronavírus mostrou que tem em torno de 82% de similaridade com o SARS, que é o vírus da síndrome aguda respiratória, tá? Que é muito mortal. O coronavírus não tem ainda a mesma mortalidade, virulência do SARS. Entretanto, ainda é o início da pandemia. Novas mutações virão. Se alguma delas ocasionar o aumento da virulência, babau. O coronavírus, ele é um vírus de RNA, de fita simples. Ele tem o seu envelope e nele glicoproteínas, assim como o SARS. São essas glicoproteínas que se acoplam em proteínas de membrana da nossa célula e se fixam e joga o seu material genético para dentro da nossa célula para aproveitar toda a nossa maquinaria celular e molecular para replicação em escala exponencial, logarítmica. Só que a diferença aí, essa diferença que existe, essa pequena diferença de 18% entre o Covid-19, que é o coronavírus, e o SARS, uma dessas diferenças é justamente na parte gênica que produz a proteína do envelope do vírus, que faz com que o coronavírus se acople à célula hospedeira com muito mais facilidade e rapidez, eficiência que o SARS. Essa taxa ela foi calculada entre 1,4 a 2,2. Existem indivíduos que eles são considerados supercontaminadores, que podem chegar a contaminar a 10, 13 indivíduos, mas ainda são desvio padrão, são exceções à regra. Pode ser que surja na população viral um vírus que tenha essa capacidade, esse poder de infectabilidade, de disseminação, maior do que a taxa entre 1,4 e 2,2? Pode. Então, por isso que cada vez mais nós temos sim que nos precaver e o isolamento é a melhor solução. Mas já conversaremos como a perícia se enquadra nisso tudo. O primeiro infectante nós já sabemos, o primeiro infectado nós sabemos que não foi na Itália, foi na China. Então existe a história de que viria de um mercado, né, que vende animais exóticos e tudo mais, então teve a primeira transmissão animal-humano. Não há mais essa transmissão, agora só humano-humano. Mas vamos contar um pouquinho dessa história antes de chegar na Itália. O epicentro da doença, onde foi? China, numa cidade super populosa, que é Wuhan, não sei a pronúncia, me perdoem, na província de Hubei. Mais de 56 milhões de habitantes. Lá, a primeira transmissão foi animal-humana a partir de uma loja, um mercado, que vende animais exóticos. O primeiro caso foi no início de dezembro, a primeira morte em 9 de janeiro de 2020 e o primeiro alerta da OMS, a Organização Mundial da Saúde, foi em 31 de 12 de 2019, antes de 2020. Nós tivemos 80.980 casos na China, com 3.173 mortes. Não é nada alarmante. O paciente 1, porque todos esses pacientes infectados, os primeiros, são chamados de paciente 1, mas não se sabe quem é o paciente 0, né? Quem levou. No caso da China, como a transmissão foi animal-humana, não existiria paciente 0. Mas na Itália, sim, mas não se sabe. Então, o primeiro paciente detectado, o paciente 1, foi o Mattia. O Mattia tem 38 anos, foi diagnosticado no dia 19 de fevereiro de 2020. Tá? Então, do dia 19 de fevereiro de 2020 para o dia 24 de fevereiro, olha só quantos dias, 5 dias, de um caso para 290 casos. E aí, de 2 em 2 dias, esse número foi praticamente duplicando. Até o dia 15 de março de 2020 foram
24.747 casos. 3.559 novos casos por dia. 1.809 mortes. E 388 mortes por dia. Isso de 19 de fevereiro a 15 de março, em menos de um mês. Não é motivo para alarme. Não é motivo para estar dentro de casa. Não é motivo para isolamento social. Não. O hospital que tratou Matia não seguiu o protocolo para doenças infecciosas. Ele teve contatos com familiares, médicos, sem proteção, sem nada. Ele foi considerado, por isso, um super contaminador. Contaminou 10 pessoas. A taxa de contaminação da doença, do vírus, né, que é a taxa que um indivíduo infectado pode infectar outros, é entre 1,4 a 2,2, é a média, né? É essa. Ainda não existe um padrão genético, do vírus para supercontaminadores. Esse caso aqui dele foi um ponto fora da curva, por descuido humano. Mas se surgir uma mutação no vírus que venha a ser fixada na população viral, que transforme o indivíduo infectado em um super infectador, contaminador, pensem como esses números subirão. Não é motivo para alarme. Ainda mais que vírus não sofre. Sofre, não gosto dessa palavra sofrer, tá? Não surgem mutações novas em vírus com alta frequência? Imagina. Só que não, né? E o grande problema da Itália, que eles não fecharam os seus aeroportos. Continuou o transporte interno e a doença se propagou. Até porque a Itália é um país que, né, extremamente caloroso, todo mundo se abraça, se beija. Como o Brasil. Olha aí. E eu não sei qual será a atitude tomada pelo governo do estado em relação ao ambiente da Delegacia Geral. Se aqui tivesse a Biodecon, já seria a Biodecon que iria ser chamada para fazer a desinfecção. Inclusive, aí em São Paulo, estão sendo chamados, a Biodecon está sendo chamada direto. E empresas façam isso, escolas façam isso, condomínios façam isso. Essa é a hora, não é depois que o pico tiver estabelecido. Vou deixar aqui o telefone de contato, o Instagram da Biodecon. Nessa hora, a gente agradece a Deus por ter empresas como essas. Infelizmente, não tem em Manaus. E aí, por isso, nós temos que redobrar mais ainda os nossos cuidados. Não que aí em São Paulo vocês vão deixar de redobrar porque tem a Biodecon. Não, ok? Os nossos cuidados de lavar a mão, não colocar dedo nos olhos, no nariz, na boca, espirrar tampando, tá? Para não contaminar outro. Isso aí é mínimo de educação e saúde. Agora vamos para os números que nos assustam em termos de trabalho. Porque, gente, dentre a polícia, a perícia ela precisa estar no local de crime. Ela precisa sair da base. E sem falar que nós nos encontramos também em uma base fechada, ar-condicionado. O perito vai se expor de que forma? Por que ele vai se expor, né? Além disso, né, no ambiente fechado, olha só o tempo de durabilidade do vírus fora do corpo. 3 horas suspenso no ar em ambientes fechados. Por isso que tem que ser ambientes abertos. 4 horas em superfícies de cobre. Até 12 horas em tecidos de roupa. Local de crime. A pessoa está morta ali, pode já estar infectada, tossiu, né? O vírus está lá na roupa. Por isso que você não tem que ficar tocando as pessoas também, tá? Até 24 horas em papel e papelão. Agora para essa. 2 a 3 dias em superfícies de aço, inox e plástico. Perito usa luva. Beleza. Perito usa luva. A maior parte dos estados brasileiros não tem o EPI completo. Aquela roupa que a gente vê no CSI, vê como padrão, aquela roupa branca que cobre tudo. Tá ali, de alguma forma, toca na minha pele, na minha vestimenta, depois eu passo a mão, até 12 horas, tá? Passo a mão
e leva a boca. As pessoas que infelizmente ficam nos locais de crime, que a educação brasileira, infelizmente, ainda está nesse nível, nas cenas de crime, e aí você está caminhando para fazer, aí um monte de gente aglomerada e fala contigo. Gente, nem precisa falar com você, tá aquela aglomeração que para o perito passar tem que pedir licença, e aí vem um espirro. São essas as possibilidades. Em São Paulo, nós tivemos o primeiro caso dia 26 de fevereiro, identificado, tá? Dia 29 de fevereiro, o segundo caso. Dia 5 de março, já eram 8 casos. Dia 9 de março, 25 casos, sendo 21 viajantes e 4 locais, ou seja, já acontecendo a transmissão local. Isso dia 9 de março. Atualmente já são 136 casos em 24 horas. Então, atualmente, por isso o estado de São Paulo tardiamente decretou já para se preparar para o fechamento das escolas. Universidades, nós já temos PUC, Mackenzie e outras com infecção. Aqui, graças a Deus, a UFAM teve uma atitude proativa, não esperou o primeiro infectado, já determinou o fechamento da universidade e suspensão das aulas. Por que esperar o primeiro caso, que vai ter aí 12, 14 dias de incubação, e todo esse tempo infectando outras pessoas, disseminando o vírus? Então, cada um novo infectado pode infectar até 2 novos indivíduos. Aí pensam essa matemática em 12 dias. E foi o que a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, fez. Suspendeu. E assim as escolas deveriam fazer, e assim outras universidades deveriam fazer. Já começar assim a pensar em fechamento de restaurantes. A economia sofre? Sofre, mas vai sofrer mais com uma queda populacional. Vai sofrer mais quando deixar de chegar as coisas aqui em Manaus. E sem falar que não teremos, e ainda tem um ponto, não teremos kit. Já falei isso, não teremos kit de identificação para todos. Lá nos Estados Unidos, o dono do Alibaba doou 500 mil kits. Precisamos aqui, grandes empresários, bilionários. Eu acredito que alguém aqui me escute. Eu sei porque eu tive uma perícia que eu fui fazer no hidroavião e o dono do hidroavião é milionário. Se não milionário, é muito rico. Trabalha com pedras preciosas. E ele me disse, ele chegou para mim e disse, olha, eu adoro seus vídeos, ativa as notificações. Então aí eu digo, gente, onde a gente chega, né? Chega ao jovem, ao adulto. Então, façamos a nossa parte para que vocês que tanto amam a perícia, nós que continuaremos a nos expor, espero que cheguem pelo menos EPIs para todo o Brasil, para salvaguardar a segurança e saúde do perito criminal, seja minimizado esse risco por conta da própria disseminação do vírus. Façamos a nossa parte, comecemos a pressionar o governo brasileiro e os nossos governos estaduais e municipais a tomarem as atitudes. Eu espero realmente que esse vídeo venha não a alarmar, mas a entender a seriedade da coisa. Podemos passar por tudo isso sem nos contaminarmos? Podemos, se tomarmos as medidas preventivas. Isolamento social, lavar as mãos com qualquer detergente, não precisa ser apenas, gente, passar álcool gel. Qualquer detergente retira o envelope do vírus. Não colocar as mãos nos olhos, nariz e boca. Não ficar em ambientes fechados. Quando for tossir, para não contaminar outro, tossir aqui assim, cobrir as vias aéreas. Não entrar em contato com pessoas que vieram de áreas de risco e lembrar que depois de estabelecido a transmissão local, não existe mais apenas os infectantes oriundos de regiões de risco. Então, isolamento social ainda é a palavra-chave, termo, né, a frase-chave. E compartilhem esse vídeo a todos que possam chegar a mais e mais pessoas. Lá no Instagram eu vou continuar falando, vou levar para lá alguns outros números, algumas outras explicações.
E na próxima semana, talvez na sexta-feira, ainda não sei se será na sexta, talvez sim, trarei um vídeo sobre as principais teorias da conspiração sobre o coronavírus. Será que existe sentido nisso? Que existe as teorias a gente já sabe, mas será que existe um sentido nisso? Será que alguma aí se... Será que eu acredito em alguma? Fica para o próximo vídeo. Até lá!